blood of Jesus is flowing here. Damu ya Yesu inatiririka hapa. The cripples are walking. Viwete wanatembea. The blood of Jesus is flowing here. Damu ya Yesu inatiririka hapa. The cripples are walking. Viwete wanatembea. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. A profecia do histórico terremoto de Haiti. O Senhor falou comigo sobre os seus pecados. O pecado sexual pelas praias. O pecado sexual na igreja. Pastores vivendo, dormindo com garotas na igreja. Há pecado sexual entre as ovelhas. E por conta do pecado, o Senhor, Ele disse que haverá um terremoto. Um grande histórico terremoto. E na cidade de Santiago, no dia 24 de novembro de 2009, Deus Jeová me enviou aqui para vos dizer que o reino de Deus está próximo. Que o juízo de Deus está vindo. Eu vi um terremoto histórico que vai matar pessoas. Se vocês não se arrependerem e se apartarem do pecado. Eu estou aqui para repreender o homossexualismo. Eu estou aqui para dizer aos homossexuais que o fogo de Deus está vindo se eles não se arrependerem. Que o homossexualismo é pecado. O Senhor me enviou com muito poder. Até mesmo os oceanos, eles afundam se não se arrependerem. Que o homossexualismo é pecado. O Senhor me enviou com muito poder. Até os oceanos, eles retornam. Eu estou avisando vocês. Por favor, arrependam-se. Por favor, vamos nos arrepender e retornar a Jesus. Eu vim para chacoalhá-los, sacudi-los. Eu vi um terremoto histórico e vejo vocês correndo por suas vidas. Mas vejo que vocês não têm para onde correr. Quando você vai desse lado, tem um terremoto e você retorna. Então veio 49 dias após, em 12 de janeiro de 2010, exatamente às 4h53 do horário da África Ocidental, o Senhor Deus, Ele mesmo, finalmente atingiu. Terremoto do Haiti, profetizado o momento exato em que o Senhor golpeou aquela nação. This is CNN Breaking News.
Nós estamos seguindo este terremoto da capital de... This is an ABC News special report. É chamado de catástrofe de proporções muito grandes. O maior terremoto em mais de 200 anos. Terremoto de magnitude 7.0. O momento exato em que a terra debaixo daquela nação... E vejo vocês correndo por suas vidas. Mas eu vejo que vocês não têm para onde correrem. Quando você corre para esse lado, tem um terremoto, você tem que voltar. Profetizado em 23 de novembro de 2009 e cumprido em 12 de janeiro de 2010. As imagens são fortes. Por favor, arrependam-se e preparem o caminho. O Messias está vindo. Se vocês não se arrependerem e se apartarem do pecado, o juízo de Deus está vindo. Um terremoto histórico que vai matar pessoas. 20 de janeiro de 2009 no Chile. O que é que eu vejo vindo ao Chile? Primeiro de tudo, eu vi uma festa séria e grande. E eu vejo que as ruas estão tão cheias que ninguém pode passar. O homossexualismo que o Senhor enviou seus dois mais poderosos profetas do Senhor para confrontar. Una de las más multitudinarias de las que se tenga recuerdo. Eu vi a ira de Deus derramada aqui. Ele me enviou para comandar vocês a retornarem ao arrependimento. Homossexualismo nessa nação. Como é que vocês podem escapar da ira de Deus? Da ira de Deus. Eu vi a ira de Deus derramada nessa nação. Ele vai sacudi-los. Ele vai sacudi-los. Ele vai sacudi-los. Até vocês retornarem a Jesus. E novamente, 21 de janeiro de 2009, no Conselho Nacional de Bispos, eu vi que o oceano não parou. O oceano veio para as casas. Ontem à noite eu vi o anjo do Senhor. Ele permitiu que o oceano viesse. E até mesmo alguns peixes entraram nas casas de algumas pessoas e coisas foram destruídas, muitas delas. É como se o oceano tivesse vomitado na nação. O Senhor ordenou um arrependimento nacional no Chile. O juízo de Deus Todo-Poderoso está vindo ao Chile. Eu vi o tsunami chegando a vocês. Até mesmo nesta manhã, novamente,
Eu vi uma tremenda inundação nas suas cidades. E mais uma vez, na televisão nacional, Deus está dizendo o seguinte para o Chile: se vocês se arrependerem, eu vou avivar essa igreja sem juízo. Mas se vocês não se arrependerem, eu vou sacudi-los, eu vou sacudi-los, eu vou sacudi-los e ainda assim avivar essa igreja. Deus está chorando, clamando por Concepção, para que Concepção possa retornar a Jesus. Deus está pedindo a todos em Concepção para começar a se arrepender. Concepção, o tempo acabou para a imoralidade sexual. Concepção, Concepção. E então veio 27 de fevereiro de 2010, exatamente às 3h30 da manhã, 34. O terremoto do Chile, profetizado em 20 de janeiro de 2009, cumprido em 27 de fevereiro de 2010. Os mais fortes terremotos já medidos. As ondas chacoalhou o chão de lado a lado. Ele vai sacudi-los. A destruição Deus está clamando a Concepção. Concepção. O Senhor Deus está pedindo a todos em Concepção para se arrepender. E esta é Breaking News, notícias de últimas horas. Um terremoto massivo golpeou o Chile em Concepção. Um massivo terremoto atingiu o centro do Chile. Terremoto atinge a cidade mais larga de Chile, a cidade de Concepção. Terremoto de 8.8. E tem estas jovens, essas mulheres alinhadas assim como... E elas colocam em suas mãos assim para frente e começam a dançar em uma linha dessa forma. E então veio a ira de Deus no instante do terremoto e tsunami. Ontem eu vi o anjo do Senhor. Ele permitiu que o oceano viesse. Veja, o oceano está vindo ao nosso caminho. Corram, corram rapidamente, rapidamente. E o oceano saiu e começou a perseguir pessoas. É como se o oceano tivesse vomitado na nação. E o oceano obedeceu às palavras dos 2 megaprofetas do Senhor e fielmente vomitou navios enormes na terra. Terremoto de 8.8 golpeou o Chile na última noite e até mesmo encurtou o tempo dos dias na Terra, moveu o axis da Terra, encurtou o tempo em 1.26 milissegundos. Terremoto do Chile alterou o axis da Terra. Profecia do histórico terremoto do México.
no México. O Senhor me mostrou um terremoto tremendo vindo golpear o México. O Senhor está irado. Idolatria, perversão, adoração a Satanás. Agora a cidade de Pueblo, no México, eu vi terremoto atingindo várias partes por conta da adoração ao Satanás. O terremoto tremendo vindo atingir a Igreja Católica. Vejam, arrependam-se. O juízo de Deus está vindo ao vosso caminho. É isso que o Senhor diz a vocês agora. Arrependam-se em Cristo Jesus e eu vou restaurá-los. Ou então, vocês saberão que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou. Mas agora eu vos pergunto, me dê uma razão pela qual não deveria julgá-los. Me dê uma razão. 12 anos depois, 19 de setembro de 2017, o próprio Senhor Deus finalmente golpeou o México. Construções desmoronando após o terremoto. Cortesia do YouTube, porque eles não ouviram ao mais temível profeta do Senhor. Está escapando Gaza. Sáquenlos de arriba. Prédios balançando. O terrível momento quando o juízo do Senhor atingiu o México. Terremoto foi na cidade de Puebla. Eu vi um terremoto atingindo várias partes da cidade de Puebla por conta da adoração a Satanás. A catedral no México. Eu vi um terremoto partilha no meio. Partilha aberta. Abrindo ela. A ira de Deus vindo à Igreja Católica. O momento em que o temível terremoto do México atingiu a Igreja Católica. Uma catedral após a outra. Violentamente abriu as igrejas católicas, conforme o profeta do Senhor instruiu. Terremoto do México, 19 de setembro de 2017. Agora a profecia do histórico terremoto das Filipinas. Há um terremoto histórico vindo contra Filipinas. Os prédios estão desmoronando e caindo-se, as pessoas saindo correndo. E porque eu pisei aqui, o Senhor precisa trazer essa nação à contabilidade para prestar contas. Eu vi um terremoto horrendo vindo aqui nas Filipinas. Tem um terremoto vindo, eu vi até mesmo acima nos montes. O Senhor está nos chamando para voltarmos ao arrependimento. E chegou 15 de outubro de 2013, 2 anos e 7 meses após a profecia. O histórico terremoto das Filipinas. E a nação tem alguns montes. E a ira de Deus partiu os montes chocolates das Filipinas. Temível profeta do Senhor partiu os lugares altos da nação das Filipinas. Profecia agora do grande terremoto do Grande Norte. De México a Califórnia. Naquela visão, o Senhor me levantou acima. Então Ele me trouxe ao centro, entre a América do Norte e a América do Sul. E então, por voz, Ele disse: veja,
haverá um terremoto massivo e histórico visitando essa terra do centro, entre a América do Norte e a América do Sul, e vai em direção ao norte. E eu disse, sacudindo a terra em direção ao norte. Então ele escreveu, o Senhor Deus, em um pedaço de papel, e ele apresentou a mim. Ele escreveu o grande terremoto do norte. O Senhor, ele está agora sacudindo a terra. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Eu vejo um terremoto. E 2 semanas depois, 4 de abril de 2010, exatamente a 1h49 da manhã do horário do México, um terremoto ao sul dos Estados Unidos, em direção a San Diego, Los Angeles, Califórnia e Arizona. O terremoto seguiu tão longe quanto Santa Bárbara e Califórnia, e o massivo terremoto atravessou This is CNN Breaking News. Essas notícias de última hora do CNN. Ele diz que está em Califórnia, ele está sentindo os tremores após o terremoto em Baja Califórnia. O terremoto e os tremores após foram sentidos em milhares de milhas e muitas milhões de pessoas sentiram. E eu disse, sacudindo a nação, sacudindo a terra em direção ao norte. O terremoto foi sentido tão longe quanto Califórnia. O terremoto ele se espalhou em 2 direções, para o Golfo da Califórnia. Serious situation. We had a long talk with the USGS. A 7.2 just south of the border of Mexico. Um terremoto de 7.2 e ele segue em direção ao norte. E eu disse, está sacudindo a terra em direção ao norte. Inacreditável. Profecia do terremoto de Taiwan. The Lord spoke with me, O Senhor falou comigo. and the Lord took me to a place. E o Senhor me levou a um local. Inside there, the Lord asked Lá me to dentro o bring Senhor me judgment. pediu para The trazer earthquake was so juízo. massive. O terremoto I see one era tão tall massivo que eu vi building with glass windows. um prédio When alto that building com was vidros, struck by the earthquake, com janelas de vidros. E quando ele foi atingido pelo terremoto, ele quebrou. E a parte que está em pé, ela está se inclinando desta forma. E o Senhor disse, estes são sinais da vinda do Messias. 6 anos após estas palavras do o Senhor Deus, então, golpeou o budismo. Pessoas estão buscando por sobreviventes após o terremoto poderoso atingir Taiwan. The hotel now leaning dangerously after its O ground floor prédio caved se in. inclinando perigosamente após o primeiro andar ter sido subterrado, submergido, quebrado.
Eu estou anunciando a vinda de um tremendo histórico terremoto vindo para os Estados Unidos. Isso vai acontecer muito em breve. Terremoto dos Estados Unidos. Um aviso severo de um terremoto iminente atingindo os Estados Unidos foi postado no YouTube às 5h19, 23 de agosto de 2011, às 11h10 da manhã do horário de Nova York e exatamente às 1h51 da tarde de Nova York do mesmo dia, o Senhor Deus golpeou temivelmente os Estados Unidos. A Casa Branca chacoalhou com esse terremoto. O Pentagão, a capital dos Estados Unidos, foram chacoalhados. Temiam por algo pior, que poderia. O terremoto forçou milhares de pessoas correrem para as ruas conforme os prédios sacudiam, chacoalhavam. Um terremoto enorme aconteceu e então eu vi pessoas correndo. E pessoas foram evacuadas. O hospital de Hopkins. 5.8 de magnitude. Eu estou anunciando a vinda de um tremendo terremoto, um tremor histórico. Está vindo para os Estados Unidos. Eu vi o pecado sexual naquela nação, o homossexualismo, os casamentos gays. E eu vi muitas pessoas chorando e dizendo: veja, isto é mais histórico, porque durou mais de 22 segundos. Uau. Durou 45 segundos o terremoto de 5.8. 45 segundos de pânico. Jeremias 18:7 diz: se a qualquer momento eu anunciar que uma nação ou reino é para ser partido ou destruído, se aquela nação avisada se arrepender do seu mal, eu então irei desistir do mal que eu pretendia atingi-la. Sejam santos e justos, o Messias está vindo. Em breve, o grande mega Nakuru Menengai 6, serviço de cura. Não percam. A estrada para Menengai 6. Em breve, a estrada para Menengai 6, o serviço de cura. O sangue de Jesus está fluindo aqui. Os aleijados estão andando. Meus senhores, os aleijados estão andando. Aleluia! Anteriormente, no grande mega Nakuru Menengai,